mundo urbano centra-se em si próprio, na sua própria barriga, no seu próprio desenvolvimento e desprezando o resto. O resto é uma espécie de grande depósito onde vai buscar coisas para comer, coisas mais verdinhas, mais apetitosas, não é? Mas é para ir alimentar o monstro urbano. E isto é o monstro urbano que está, de certa forma, exemplificado hoje nos Estados Unidos, que é o grande exemplo da hiperconcentração urbana, não é? E mental, e toda a estrutura mental daquele país, que é a concentração da civilização, do progresso e do futuro imaginado em função dessa civilização. Portanto, hoje, aquilo que é, por exemplo, este discurso norte-americano sobre a China, sobre ir encontrar um culpado, ir buscar onde é preciso encontrar alguém que foi o culpado pelo vírus, que construiu um vírus de propósito, imaginem. Portanto, isso é sintomático de um certo tipo de visão e de civilização. A gente não pode deixar de pensar que aquilo que diz o Trump, ele tem um apoio local, nacional, indubitável sobre isso e sobre este discurso, isso aí não há dúvida. Portanto, há uma mentalidade, há uma forma de ver, há uma forma de olhar com desprezo os outros. E há uma sensação de que nós temos também aqui do cidadino para o que ficou, o pobre e infeliz que ficou abandonado na aldeia, no campo. O pobre foi abandonado porque não foi formado, não foi educado, ficou para trás, é um pobre diabo que não conseguiu vencer na vida. Esse é que é o drama fundamental e que ainda hoje domina a nossa sociedade. Nós hoje temos uma visão, por exemplo, aqui à volta aqui de Mértola, porque claro que eu tenho sempre o exemplo, porque é muito mais fácil, estou aqui há muitos anos, portanto já conheço bastante bem. E esta concentração urbana nesta pequena cidadezinha, que é uma cidadezinha, é uma aldeia com 1000 e poucos habitantes, mas é uma estrutura urbana muito, muito, muito forte, muito intensa. Quem aqui vive, ou quem aqui formou isto, foi um pequeno núcleo de comerciantes ligados ao rio, contra um interior, um território imenso, vazio, com gado e pouco mais, não é? E ainda hoje é assim. O fora de Mértola é um território vazio, onde andam pássaros e vacas e ovelhas e pouco mais. Portanto, esta concentração permite, de certa forma, ter ainda este espaço rural à disposição, à vista aberta, precisamente porque não há ainda uma confusão entre os dois. Agora, criar aqui este polo agregador, a questão dos centros de investigação, a questão dos museus é um aspecto que foi uma arma durante muitos anos. O que é o museu? O museu é um espaço onde se guardam recordações com cuidado, com arte, mostrar com certa arte coisas do passado, com uma intenção, que é chamar gente de fora. Porque o habitante já viu aquilo uma vez e não volta. O habitante de Mértola foi lá, viu o museu e nunca mais lá foi, como é evidente. Portanto, isto serve para quê? É um atrativo para gente de fora. E o museu, se for só um museu, torna-se num espaço onde vai o visitante que vem de fora, todo se concentra de uma vez e depois vai-se embora. Agora, este perder-se na Vila Velha, este criar, agora aqui só em Mértola há 9 núcleos de museu, diferentes, variados, por vários sítios da povoação. O ir à procura
o encontrar rompe os grupos organizados, rompe os que chegam numa caminhonete cheio com 40 visitantes e eles espalham-se porque se perdem, porque andam à procura dos museus, portanto é destruída a sua estrutura coletiva, como grupo que vem de fora, organizado, e cria 2, 3, 4, 5 pessoas que andam à procura e que começam a ter de contactar com as pessoas, com os indígenas. Quer dizer, e este diálogo tem sido fundamental aqui, porque é uma gente que se perde nas ruas, que anda à procura desses museus, encontra os museus, visita, não é muito grande, porque em meia hora, digamos assim, já fez a visita àquele núcleo e depois vai à procura de outro. Portanto, criou uma dinâmica de tal forma que neste momento é curioso que o número de visitantes tem vindo a crescer. Nós, ao longo destes 40 anos, à medida que os museus, os núcleos iam aparecendo, neste momento estamos com cerca de 60 mil visitantes por ano. Esse número de visitantes com um povoado de 1000 habitantes. É muita gente. E esta gente toda e começa nesta procura dos museus, perde tempo. Perde ou ganha, não interessa, mas perde tempo. E esse a perder de tempo obriga-o a comer. E o que aconteceu aqui é que nesta pequena territa há cerca de 15 restaurantes já a funcionar para alimentar esta massa de gente. Portanto, e a restauração aqui transformou-se também, por razões óbvias, não é, numa certa concorrência de interesses, ou seja, de qualidade. E começaram a melhorar a qualidade de cada um para poder chamar mais comensais. Portanto, este ficar aqui para comer, ver os museus, depois para comer, e neste momento está a crescer muito a dormida, porque às vezes não chega. Quem venha de tarde não tem tempo de ver os museus todos. Começa a querer dormir para continuar no dia seguinte. Portanto, esta dinâmica de visitantes que chegam aqui, que querem instalar-se, que querem ver e querem ficar mais tempo, começou a dar justificação e rendimento suficiente para que esta população fique e comece a pensar em não ir embora, em explorar, em aproveitar toda esta gente que vem para sobreviver economicamente, porque esse é que é o ponto fundamental, que é criar formas de desenvolvimento económico que permitam que esta população não se vá embora. Portanto, porque além disso vai surgir ainda mais pequenas coisas do artesanato, coisas que ainda não existem, estão só a principiar, coisas que são vendidas ao visitante, coisitas várias, recuerdos de todo o tipo, que depois vão criar uma pequena indústria local. Ainda está só a principiar isto, mas vai acontecer inevitavelmente, porque já há muita gente à procura. Portanto, agora, o que falta é a parte, para mim, talvez a mais importante, é o mundo à volta, é a paisagem. Tem havido alguns passeios ao longo do rio, o sair da vila, o ir ver alguns locais lindíssimos que há aqui à volta, mas ainda é muito pouco. Tem ser ligado não só ao visitante que quer ver, como criar algumas zonas agrícolas. Já temos aqui um jovem que se fixou aqui só para produzir agricultura. Há já aqui uma iniciativa interessante neste momento que vai dar e que ele já vem alimentar em verduras aqui a Praça da Vila. Hoje a Praça da Vila já é alimentada principalmente por esse jovem que está aqui já a vender produtos. Isto era agora são mais, já é uma associação de mais jovens, já começou a crescer o interesse e a compreensão de que a terra e o que produz a terra é fundamental para criar desenvolvimento na própria vila. O património
tem sido considerado sempre e só o património urbano e edificado. As construções, as igrejas, os castelos, etc. Portanto, isto está ligado indissociavelmente ao mundo urbano. Agora, começa a haver a compreensão da chamada arquitetura rural, vernáculo. É uma arquitetura que também é fundamental. Aqui, por exemplo, para o Alentejo, há umas técnicas que estão a ser esquecidas, por várias razões, o que é normal, que está a entrar o betão armado, etc, etc. Mas esquecer-se a taipa. São paredes de terra que dão uma qualidade habitacional fora de série. Só quem as habita é que sabe o que é a diferença entre uma casa de betão e uma casa de taipa, que dá uma qualidade de térmica e tudo, coisa fantástica. Há uma enorme diferença. Portanto, isso já começou a ser considerado, felizmente, como património. Não é só o castelo. Hoje, a casa rural já é considerada como património. Nós temos hoje aglomerados rurais, ainda são muito poucos. Já começa a haver, respeitosamente considerados como património cultural. Agora, não temos ainda, por exemplo, um único talhão da terra considerado património. Um único. E vai ser. Muito em breve vamos ter de considerar e de perceber que essa terra fértil, essa terra negra, que dá tão boas coisas, tem de ser respeitado. Não podem meter para lá porcarias e adubos de todo o tempo, de todo o tipo, sem perceber que aquilo precisa é de estrume orgânico, são coisas completamente diferentes. Portanto, são questões que a pouco vamos também aprendendo e a classificar como património. A gente já começou a classificar como património alguns locais de paisagem. Alguns locais de paisagem, embora sejam muito poucos. E é considerado, a gente classifica o sítio onde chega com o seu carro, tem uma paisagem à vista, e esse local, que tem uma paisagem à disposição, é que é o que é classificado. Porque nós ainda não classificamos o conjunto da paisagem que é visto, o que é, digamos, que entra na beleza geral daquele território. Talvez isto cada vez mais seja e vai ser considerado. A gente não poder construir, não poder destruir e não poder, por exemplo, meter qualquer coisa que lhe apeteça, o desenvolvimento urbano, seja o que for, e destruir um certo tipo de paisagem. Começámos também já a aprender a reconhecer esse património. Isso também vai ser o futuro fundamental. A gente tem de saber preservar algumas zonas, ou zonas fundamentais, para poder desfrutar dessa beleza que são as paisagens rurais, as terras cultivadas e certas zonas do nosso território.